muito bom dia para você. O NA1 começa agora. Agradeço demais a sua companhia. Seguimos juntos até 1h da tarde. Olha só, a janela do Recife que já está aberta aqui para você, mostrando a área central da cidade, as nossas pontes, a movimentação que vai sendo retomada, né, pós-feriadão. 29 graus agora na capital pernambucana, céu claro com poucas nuvens. Veja os destaques de hoje, depois da confirmação da morte de um menino de 8 anos, vítima de meningite viral em Olinda. Pais de alunos da rede municipal ficaram preocupados. Hoje, a escola onde o menino estudava recebeu as famílias com orientações. A dificuldade de quem é cadeirante e mora em Brasília Teimosa, nossa equipe esteve lá. Vamos discutir a falta de mobilidade e o direito desses moradores. E a falta de acessibilidade também é um problema para os moradores do bairro de Piedade, em Jaboatão. Na rua Ilhéus, tem gente sem conseguir sair de casa por causa da falta de calçamento, dos buracos e da água suja de esgoto. Os riscos de queimadura e outras consequências por causa do mau uso de carregadores de celular. Um menino de 6 anos ficou ferido depois que o celular que ele usava explodiu no bairro da Várzea, no Recife. Ele jogava videogame no telefone conectado à tomada quando o acidente aconteceu e sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Vamos te mostrar também um projeto que leva o frevo para as escolas da região metropolitana do Recife e Zona da Mata. E tem muito mais, fique com a gente. QR Code está na tela, é do nosso Canal Globo. Espero a sua mensagem. Agora são 11h54. O direito de ir e vir é uma garantia básica de cidadania e precisa ser assegurado a todos. Mais do que circular pelas ruas, ele representa autonomia, independência e dignidade também. Mas o que deveria ser simples, como sair de casa para trabalhar, estudar ou ir a uma consulta, tem se transformado em um desafio para pessoas com deficiência que moram em Brasília Teimosa, no Recife. Sair de casa para um simples passeio ou para resolver algum compromisso não é tarefa tão fácil para seu Geraldo e Júnior. O pai é deficiente visual, o filho é cadeirante. Os dois se deparam com vários obstáculos. Há 36 anos moram aqui na Rua Lupércio, em Brasília Teimosa, zona sul do Recife. As calçadas não são niveladas e a via é cheia de buracos. Problemas que não são exclusividades deste bairro. Além da falta de acessibilidade que a rua não oferece, eu tenho que andar sempre pela rua, por conta das calçadas. Então eu encontro diariamente uma barreira. Cada dia tem que ser uma superação. Além da falta de acessibilidade, os entulhos de uma obra deixados no meio da rua atrapalham ainda mais. Júnior só tem mesmo espaço da cadeira de rodas para passar. De acordo com o morador, foi um serviço da Prefeitura do Recife. Foi um serviço de pavimentação aqui na frente da minha casa, porque a rua estava afundando. Com 4 dias eles fizeram o serviço, isso foi no final de março. E me deram um prazo de 15 dias para poder vir retirar o entulho. Eu já tive novamente várias vezes lá na Enlurbe e eles me informaram que o serviço de remoção do entulho já tinha sido atendida, né? E eu comprovei para eles que não. Seu Geraldo tem 86 anos, não enxerga absolutamente nada. Sente falta daquilo que pudesse permitir melhor acesso aos espaços. Se aqui tivesse realmente aquelas marcações, as barras, aí ali se tornaria muito bem, daria para caminhar, não sozinho, porque é aquele negócio, sem visão, né? Aí fica difícil. Enquanto a acessibilidade não vem, pai e filho seguem na parceria de sempre. Eu sou os olhos dele e ele é minhas pernas, né? Então, no início foi difícil, né? Porque até então não tinha tido nenhum caso desse na família. Mas eu fui aprendendo mais com ele, né? Ele sempre ia me dando as dicas. Digo, ó, bota isso aqui perto de mim, me ajuda a fazer isso, coloca a minha mão na parede, né, para que ele pudesse ter a independência dele. Ele quis isso.
ter independência. Então, às vezes, ele se limita muito a sair justamente por conta disso, pela falta de acessibilidade e ele não conseguir ter essa independência na rua. Seu Paulo também tem dificuldade de locomoção. Precisa de uma bengala e, com o calçamento todo irregular, corre o risco de cair. Isso aí é muito dificultoso, porque mesmo a pessoa com outra pessoa acompanhando, ainda você tem que ter cuidado. Porque é uma pedrinha maior, você pode tropeçar e cair. Eu mesmo já vi umas 3 senhoras muito mais novas e não eram deficientes e de repente caíram. No Recife, faltam locais apropriados para pessoa com deficiência. É o que diz Gabriela Ribeiro, doutora em urbanismo e professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e Instituto Federal de Pernambuco. O Recife, como a maioria das nossas cidades, não é uma cidade que a gente pode considerar acessível. Se a gente pensa na maioria das cidades, a gente tem problemas de calçada, muitos buracos na calçada, algumas calçadas inclusive inexistentes, algumas rampas que não têm um ângulo ideal, que faz com que a pessoa não consiga usar essa rampa sem necessidade de ajuda, sem necessidade de uma outra pessoa auxiliando, porque quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando também de autonomia, a gente está falando de segurança, autonomia e conforto. Para que se atinja um nível ideal de acessibilidade, é preciso que os 6 tipos existentes sejam contemplados. A gente tem 6 tipos de acessibilidade, Acessibilidade física ou arquitetônica, que diz respeito ao espaço físico de fato, Rampa, corrimãos. Acessibilidade metodológica, diz respeito aos métodos e técnicas, principalmente de ensino, para você conseguir alcançar diferentes pessoas que pensam de forma diferente, que aprendem de forma diferente. Acessibilidade instrumental, se a gente pensa, por exemplo, que algumas pessoas não conseguem segurar um garfo ou um lápis, a gente tem meios também para facilitar isso. Acessibilidade comunicacional, que diz respeito principalmente à questão de comunicação. Acessibilidade programática, que diz respeito às leis. E acessibilidade atitudinal, que diz respeito ao comportamento das pessoas. Entender que as pessoas com deficiência são pessoas plenas, assim como todas as pessoas, e parar de vê-las como primeiro a deficiência e depois as pessoas. Alguns exemplos positivos podem ser vistos no Marco Zero, bairro do Recife. De modo geral, a própria Praça do Marco Zero é uma praça plana. A gente consegue sair da Praça do Marco Zero a partir de uma rampa que é uma faixa de pedestre elevada. Aqui na entrada do Centro de Artesanato de Pernambuco, a gente também tem uma rampa que inclusive tem um corrimão com 2 alturas, onde também é fácil que as pessoas acessem esse espaço. Sobre as calçadas desniveladas, a Prefeitura do Recife diz que desde 2004, um decreto estabelece que a responsabilidade legal pela construção, manutenção e recuperação de passeios localizados em rua com meio-fio e pavimentação é de responsabilidade dos proprietários ou moradores dos imóveis, garantindo acessibilidade e segurança. Sobre a situação da Rua Lupércio, a Prefeitura disse ainda que requalificou recentemente o pavimento da rua e que já retirou o entulho da obra que foi deixado no local. A falta de acessibilidade também é um problema para os moradores do bairro de Piedade, em Jaboatão. Na Rua Ilhéus, tem gente sem conseguir sair de casa por causa da falta de calçamento, dos buracos e da água suja de esgoto que se acumula por lá. Sair de casa é um desafio diário para o seu Zé Carlos. É que pela frente tem a Rua Ilhéus, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, que não tem calçamento. E ele é cadeirante, perdeu as 2 pernas por causa da diabetes. A minha dificuldade aqui é dia a dia, porque eu não posso nem circular, caminhar muito na rua, porque não tem como eu caminhar. Eu vou caminhar dentro d'água, dentro da lama, dentro dos buracos. Eu só saio mais de casa para ficar aqui na frente. Os moradores dizem que a situação se arrasta há anos e que nunca viram a rua em condições adequadas. Quem mais sofre são os idosos e as pessoas com deficiência. O seu Pedro afirma que teve uma contaminação no pé por causa da água suja de esgoto. Choveu, aí encheu o beco, eu fui tirar com uma vassoura para poder passar, aí peguei essa frieira. É uma frieira que é roedeira, ela rói e fica inflamada, eu fui para o hospital novo, aí a doutora mandou ir para o posto, depois ir para o posto. Lá te disseram o quê? Foi por conta da água que o senhor pegou essa frieira? A água me cobre, foi por causa da água.
porque é misturado com água de fossa, é misturado com água de esgoto. Fernando é o neto de seu Pedro. Ele teme novos casos de contaminação e relata outra dificuldade. Carros de aplicativo não entram na rua e até ambulâncias enfrentam problemas, principalmente em dias de chuva. Sempre choveu qualquer coisa aqui em Top, ele já vai pro beco ali onde o vovô mora. Aí ele fica toda hora tirando a água com a vassoura, aí fica com os pés na água. A gente mais idoso também passa, tem dificuldade de passar, os carros não entram para pegar as pessoas. Um Uber, até uma van de hospital também não consegue entrar, porque ali é estreito e tem muito buraco, não passa. No bairro, muitas crianças brincam com os pés na água e falta uma caçamba para depositar o lixo. Sem contar que quando chove, o caminhão da coleta seletiva não passa e o lixo se acumula. A situação afeta diretamente a rotina dos moradores da rua Ilhéus e também de outras ao redor, como a Sucupira do Norte. Quando chove, a água se mistura com o esgoto e toma conta da via. E o que a população cobra é o básico: calçamento, drenagem e saneamento. Queria ver a rua feita, né? O tempo que eu moro aqui, vão fazer e nunca faz. Aí pronto, aí o pessoal, tudo na lama. Tem aquela lama ali que quando chove, aí entra o fedor todinho pra dentro, né? Aí eu tenho que fechar as portas, né? Ligar o ventilador, modo o fedor da lama, né? Aí pronto, eu quero isso, né? Gutenberg mora na rua Ilhéus há mais de 20 anos. Ele diz que já ouviu muitas promessas, mas na prática a situação só piorou. Inclusive o prefeito atual veio aqui, disse que iria calçar a nossa rua. Ele começou a calçar a rua, no comecinho da rua tem uns 50 metros calçados e parou, não continuou. E essa promessa é vereador, entra ano, sai ano e nada é feito. Aqui você está vendo, isso aqui choveu ontem, mas essa rua não seca. Hoje está um pouco pior, mas essa rua não seca. Dona Lindalva tem 79 anos. Daqui a 2 meses completará 80. Viveu quase metade da vida nessa rua e ela pede uma solução urgente. Os moradores cobram uma resposta da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Ajeitar a rua, fazer a rua, né? Calçar a rua, né? Porque a única coisa que a gente espera aqui é isso, esse tempo todo que eu moro aqui, né? Eu já tenho, quando eu cheguei para morar aqui, eu não tinha nem bisneto, já estou querendo ter um bisneto com 16 anos. Entendeu? Então, eu acho que já está em tempo de fazer isso aí. Todo ano, e de 4 em 4 anos, esse negócio. Vai fazer. O prefeito veio, assinou tudinho e nada de resolver isso. Passou do tempo, né? Ninguém aguenta mais. Muito tempo esperando por uma mudança. A Prefeitura de Jaboatão disse que tem conhecimento da situação da rua Ilhéus, especialmente no trecho próximo à esquina com a rua Sucupira do Norte. E que o município já tem recurso garantido para fazer as obras de calçamento e drenagem da região. Mas que atualmente o projeto está na fase de elaboração, etapa necessária para começar aí as obras. A Prefeitura também diz que a previsão é que as obras na área devem começar no 2º semestre. Sobre o esgoto, a Compesa diz que a rua Ilhéus foi contemplada recentemente com uma obra de implantação da rede coletora de esgoto, que ainda não está em operação. A Compesa disse ainda que, assim que os testes forem finalizados, vai comunicar aos moradores o começo da operação do sistema e autorizar os imóveis a realizarem a conexão de novas redes coletoras de esgoto. A gente, claro, vai continuar acompanhando, né? E como a previsão da Prefeitura é no próximo semestre, vem aí os meses de junho, de julho, que são sempre de muita chuva, né? Vem pra cá, nosso diretor já abriu aqui o nosso calendário no mês de novembro. Bora voltar lá mais para o fim do ano. Vou marcar aqui junto com você. O dia 4 de novembro é uma segunda-feira para a gente ver se algo mudou aí nessa região. Bora circular pelo trânsito, trazer informações para você que está aí circulando esse horário de almoço, 12h06, resolvendo as pendências, retomando a rotina, né? Descansou no feriadão? Bora aqui para a Avenida Abdias de Carvalho, na Madalena. A gente tem as imagens ao vivo aí dessa movimentação no trânsito que vai se intensificando aí
mais neste horário, mas os motoristas que estão passando pela região não estão encontrando dificuldades agora. A gente segue o nosso giro pela Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, sempre um cruzamento que as pessoas precisam prestar aí bastante atenção. Motoristas parados aí nos semáforos, nos dois sentidos, e a gente acompanha o fluxo de veículos. Agora sim, semáforo liberado, a gente acompanha agora essa saída ao vivo para você, a movimentação do trânsito. Bora seguindo pela Avenida Conselheiro Rosa e Silva, bora para a Zona Norte do Recife, aí nos Aflitos, uma área de muitas escolas, né? Esse horário tem gente pegando filho na escola, depois do feriadão, mas a gente observa que o trânsito está fluindo aí na região normalmente. E você já sabe que o NE1 é feito com a sua participação. Pelo QR Code, que sempre está por aqui na nossa tela, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Pelo Canal Globo, que você manda a sua sugestão de reportagem. Olha só, a Iris foi lá, escreveu para a gente. Já está aqui na nossa tela a mensagem da Iris. Olá, Iris. Gostaria de sugerir o assunto catarata pré-senil, que acontece antes dos 50 anos. Quais são as causas? Alguma medicação pode causar esse adiantamento do surgimento da catarata? Será, Iris? Muito obrigada, viu, pela sua mensagem, a sua participação. Bora então tirar a dúvida da Iris com a ajuda da Natália Dielu, que pode ser a dúvida também de muita gente, né? Ela está com uma médica oftalmologista. Ô, Natália, que catarata é essa, hein? Explica mais pra gente, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa catarata pré-senil é aquela que aparece antes dos 60 anos, mas é a catarata que a gente conhece, né? Os mesmos sintomas, alguns fatores de risco também, como diabetes, algumas medicações. A gente está ao lado da doutora Camila Alice, que é médica oftalmo. Doutora, explica pra gente quais são os fatores de risco, né? Essa catarata pré-senil, a senhora estava explicando que é a catarata que a gente conhece. Sim, bom dia a todos. A catarata pré-senil, ela acontece normalmente antes dos 60 anos, né? Então, são pacientes mais jovens que normalmente não teriam a catarata pelo envelhecimento e que apresentam catarata quando chegam no consultório. Quais são as doenças? Existem doenças pré-existentes que podem desencadear o aparecimento dessa doença? Sim, existem doenças pré-existentes que facilitam o aparecimento dessa catarata pré-senil, como a diabetes, pacientes asmáticos, pacientes que usam corticoide sem acompanhamento, pacientes que muitas vezes tiveram um câncer e fizeram radioterapia em face, em pescoço. Então, esses pacientes podem sim apresentar catarata de maneira precoce. Tabagismo, quem fuma também, doutora, pode ter complicações? Sim, normalmente o tabagismo, a bebida alcoólica em excesso, a exposição solar sem proteção adequada, isso são um dos fatores também, traumas oculares ou até outras cirurgias oculares, se você já tenha tido feito, pode sim antecipar esse processo da catarata. Quais são os sintomas, doutora? Bom, os sintomas da catarata, eles iniciam com embaçamento visual. Então, o paciente ele fica com a visão difícil para ler, muitas vezes difícil para dirigir também. E isso vai dificultando as atividades, o trabalho do paciente e normalmente é nesse momento que ele chega para consulta, chega para se consultar, dizendo que não está conseguindo enxergar direito. Estou vendo uma nuvem, assim, aquela sensação. Isso, como se tivesse uma nuvem, algodão, como se o paciente pisca o olho, tenta piscar para ver se tem alguma coisa no olho e que na verdade não tem, né? E com óculos a gente não consegue resolver. Doutora, como é o tratamento? Bom, o tratamento da catarata, seja ela senil, pré-senil ou qualquer outro tipo de catarata, se está dificultando a visão do paciente, ele precisa ser operado. Tá certo? Então, é um paciente que precisa ir para uma consulta oftalmológica para poder ser feito todo o pré-operatório e a cirurgia, porque só tirando a catarata, ou só tirando esse cristalino, que é o órgão que fica opaco, a gente consegue resolver esse problema, no caso, a catarata. Tem como prevenir, doutora? Tem como prevenir. Na verdade, prevenir a catarata, não. A gente tem como retardar o aparecimento, porque ela vai acontecer com o envelhecimento natural. Mas a gente tem como prevenir, sim. Pacientes que estão muito expostos ao sol
ao ambiente, ao sol aqui em Recife principalmente, a gente usar óculos, né, nós usarmos óculos escuros com proteção. Né, evitar... certeza que tem proteção, né, doutora? Porque às vezes você usa um óculos pela estética, mas você não sabe se de fato tem aquela proteção, e a senhora disse que é até pior, né, nesses casos. Isso, então pacientes que usam óculos sem proteção, é melhor que não use, tá certo? Se não tem um óculos com proteção, é melhor não usar, para não dar problemas, tanto de catarata até como de retina mesmo. Então, evitar a exposição solar sem uso de óculos, evitar o tabagismo, evitar uma alimentação, uma qualidade de vida ruim, ou seja, não fazer atividade física, não se alimentar direito, porque a desnutrição também pode acelerar esse processo, tá certo? Ficar atento ao corticoide, né? Porque às vezes as pessoas fazem automedicação e o corticoide é muito perigoso, né, doutora? Isso. A gente tem muitos pacientes, nós temos aqui, de 40 anos, que usam de maneira indevida, sem acompanhamento médico, e aparecem aqui com catarata, o que é algo incomum. Muito obrigada, doutora Camila. Obrigada. Boa tarde para a senhora Maristela. Eu agradeço também a doutora Camila e a você também, Natália, pelas informações. A gente segue falando de saúde, mas agora sobre a saúde da mente. Ontem nós falamos aqui no Mania 1 sobre depressão e muitas mensagens chegaram pelo nosso canal Globo. Algumas delas estão aqui no nosso telão. Pessoas falando que não dormem, que vivem irritadas, que choram constantemente. Pessoas que perderam a vontade de fazer qualquer coisa, sem ânimo para nada, só têm vontade de comer e dormir. Pessoas que perguntam se esses sintomas são sintomas de depressão. Sempre falamos aqui sobre rede de apoio, mas para quem não tem, os sentimentos parecem não ter fim e nem saída. Por isso, nós voltamos a esse assunto hoje com Bianca Carvalho, porque existem serviços disponíveis para acolher pessoas, né, Bianca? Conta mais para a gente, por favor. Boa tarde. Oi, Maris, boa tarde para você e para todo mundo. Gente, se você não ouviu falar ainda, vai ficar sabendo com a gente agora, mas muita gente já ouviu essa sigla, já ouviu falar nela, já viu isso aqui, CVV. Centro de Valorização da Vida. Isso existe desde 1962. No Brasil inteiro, faz quase 3 milhões de atendimentos por ano. Por atendimento você entende tudo, não é só ligação para o CVV. Pode ser um chat, uma comunicação por zap, pode ser e-mail. São 230 mil ligações, e-mails, atendimentos de vários tipos. Mas não é pessoalmente, como se fosse terapia, tá, gente? Que são feitos. Um número que, de acordo com Isabel, que é voluntária do CVV, só tem aumentado. Isso é que deixa a gente preocupado. A gente está com umas imagens aí na tela de pessoas que escreveram para a gente, Isabel, falando dessa angústia existencial, dessa dor que às vezes viver provoca. Assim, essas pessoas relatam. E como é que vocês podem ajudar? Conta pra gente isso. Lembrando, gente, que o atendimento é voluntário e é lindo, muito bonito, louvável. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos, boa tarde, Bianca, boa tarde a todos vocês que nos assistem. O CVV, ele existe desde 1962, né, conforme Bianca falou, e como a gente pode ajudar? Né? Estando disponível. Né? Por quê? Porque o CVV é isso, é disponibilidade, de janeiro a janeiro. Né? Em setembro, a gente tem uma campanha de prevenção ao suicídio, valorização da vida, né? Mas para nós do CVV é setembro o ano inteiro. Então, a questão do acolhimento, a questão da escuta está disponível no CVV através do telefone 188, diariamente, 24 horas por dia, o ano inteiro. Vocês percebem que tem gente que liga todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, Isabel? Olha, Bianca, o nosso atendimento, ele é sigiloso, gratuito e de nível nacional. Então, quando uma pessoa procura o CVV para fazer um desabafo, para conversar, ela pode ser atendida por qualquer parte do Brasil. É difícil até dizer, né? Não, isso a gente não tem como dizer, e ainda que tivéssemos... Fico pensando assim, se aquela pessoa ligou para vocês, aí vocês atenderam, vocês têm um preparo para poder falar com essa pessoa, um preparo terapêutico, para que vocês não absorvam e também para que vocês possam efetivamente ajudar aquela pessoa que está ligando? Claro,
Nós do CVV temos o processo de seleção de voluntários, que dura em média 3 meses, e posteriormente nós temos os nossos estudos, o nosso apoio, que é a forma com a qual a gente vai atender e vai se manter no trabalho e vai desenvolver esse trabalho de escuta amorosa, fraterna, ativa, né? Para que possamos realmente ajudar aquela pessoa que procura ser ouvida. Só mais uma coisa, eu sei que é sigiloso, mas se a pessoa disser que vai fazer uma coisa contra ela mesma, vocês têm como acionar alguém, pedir para alguém, não sei, a gente não pode impedir que a outra pessoa que tem o livre-arbítrio faça isso, né? Mas assim, quando ela diz que vai fazer, eu vou tirar minha vida, vocês têm como fazer alguma coisa naquela hora? Olha, Bianca, o intuito do CVV é acolher. E na hora que uma pessoa que tenta contra a própria vida, que está com essa ideação suicida, existe uma ambivalência nessa pessoa. E esse estado de ambivalência, através da nossa conversa, claro que a gente atende na base do respeito, da compreensão, da aceitação e do acolhimento. Então, o nosso papel ali é acolher, é conversar, é procurar entender aquele que nos busca. Minha querida, parabéns por esse trabalho e muito obrigada por vocês fazerem isso voluntariamente. Lembrando, anota aí, gente, ligue 188. Ou então você pode mandar e-mail cvv, Centro de Valorização à Vida.org.br. Mais fácil, 188. 24 horas por dia, todos os dias do ano. Voltar para você, Maristela. É uma escuta que pode fazer a diferença na vida de alguém e ainda hoje, né, Bianca? A gente vai fazer um rápido intervalo e a seguir você acompanha outros assuntos aqui no Mania 1. Uma criança ficou ferida após a explosão de um celular. Ela está internada com queimaduras de 2º e 3º grau. E depois da confirmação da morte de um menino de 8 anos, vítima de meningite viral, pais de alunos da escola onde ele estudava ficaram preocupados. A escola municipal recebeu as famílias com orientações hoje. E ainda de hoje até a próxima terça-feira, o Centro de Convenções de Pernambuco está com uma programação voltada à literatura. O NA1 volta já, agora 12h19. NA1 de volta e um celular explodiu enquanto um menino de 6 anos estava jogando no aparelho que estava sendo carregado. O acidente aconteceu no bairro da Várzea, zona oeste do Recife, no fim de semana. A criança teve queimaduras de 2º e 3º graus nas mãos, braços, tórax e queixo. Essas imagens foram gravadas ontem pela mãe do menino. O colchão onde ele brincava e estava sentado ficou com um buraco e o aparelho destruído. Ele foi socorrido para a UPA da Caxangá e transferido para o Hospital da Restauração, onde tem atendimento especializado para queimaduras. Apesar do susto, o menino está fora de perigo. E que susto, hein? Imagina! Esse caso da explosão do celular levanta o alerta para o risco de manusear o aparelho enquanto ele está sendo carregado. A gente vai falar mais sobre esse assunto com Daniele Fonseca, que está pertinho ali do Hospital da Restauração. Esse tipo de acidente tem se tornado cada vez mais comum, né, Daniele? Boa tarde. Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando. Olha, infelizmente, né, isso aí que você falou é uma verdade, porque a gente pode dizer que o celular é quase que uma extensão do nosso próprio corpo, né? Tem sempre alguém ali manuseando, mandando uma mensagem, fazendo uma consulta, enfim, está sempre presente nas nossas vidas. E aí, quando se vai carregar, é que é preciso ter cuidado mesmo para não estar manuseando esse celular nesse momento. Inclusive, a orientação dos especialistas é que ele esteja, inclusive,
desligado enquanto carrega. Mas aí muita gente, além de deixar o aparelho ligado, ainda fica manuseando. A gente viu agora há pouco imagens, né, desse garotinho de 6 anos de idade que foi vítima desse acidente lá no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Ficou ferido em partes bem significativas, né, do corpo. Foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, onde segue internado, fora de perigo. E não é só com ele que isso acontece, né? Com todo mundo que acontece de pegar o celular e estar manuseando pode vivenciar uma situação dessas. Eu conversei agora há pouco com o doutor Marcos Barreto. Ele é cirurgião plástico aqui do Hospital da Restauração, trabalha no setor de queimados, na unidade de queimados. Foi ele que atendeu, que está atendendo o garoto de 6 anos. E ele fez um alerta sobre isso, sobre esses acidentes com equipamentos eletrônicos que estão cada vez mais frequentes, que as pessoas estão sendo vítimas de choques, de queimaduras, de explosões. E falou também sobre a situação do menino, o garoto de 6 anos. Vamos acompanhar agora o que ele disse na entrevista. Um total aproximadamente de 15% da superfície corporal do garoto ficou comprometido. Como é o estado de saúde dele agora? Ele está estável, está bem, se alimentando, está andando. As pessoas que têm chegado para nós, e não são poucas, é bastante, por explosão de celular, diz que o celular estourou. Pessoas muitas vezes botam o celular para carregar, isso geralmente gente jovem, e coloca o celular debaixo do travesseiro e bota a cabeça em cima para ficar ouvindo música. E chega aqui com o rosto queimado, porque o celular superaqueceu e causou um incêndio. Segundo, é por descarga elétrica. Isso a gente tem visto aqui, a quantidade está muito grande, eu chamo inclusive a atenção da população. O que nós temos aqui é algo bem importante, que a população saiba dos riscos que correm. Por exemplo, eu tenho 12 leitos masculinos aqui, adultos. Tem período aqui, como há 15 dias atrás, eu estava com 8 leitos dos 12 ocupados com vítima de acidente por queimadura elétrica. O grande problema são as mutilações causadas. Porque a queimadura elétrica ela deixa lesões mutilantes. Você é obrigado a amputar dedo, mão, braço, perna e assim por diante. Então fica aí o alerta, né, gente, do doutor Marcos Barreto, que está constantemente acompanhando esse tipo de coisa, porque quase todo mundo usa celular, muita gente coloca lá carregando, fica usando. Graças a Deus que os acidentes, as explosões, essas não são com todo mundo, mas vale mais uma vez a reflexão e o alerta para todos nós. A gente volta contigo aí no estúdio. E o estado de saúde, Maristela, do garotinho é estável, ele está fora de perigo. Que bom, né, Daniele, que ele está fora de perigo e fica aí o alerta para todo mundo. O juiz Felipe Dias Martins, da Rosa e Silva, decidiu que Josenildo Oliveira da Silva ficará em liberdade provisória e usando tornozeleira eletrônica. Josenildo atropelou 4 pessoas no último domingo em Escada. A decisão foi tomada após audiência de custódia, ontem à tarde. E os detalhes estão no G1 Pernambuco. Você consegue ver apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Depois da decisão, o corpo do menino, José Lourenço, de 8 anos, foi enterrado em Escada. Houve protesto na BR-101. O enterro de José Lourenço foi ontem à tarde. Dezenas de pessoas saíram às ruas do centro de Escada para acompanhar o cortejo e demonstrar a tristeza com a morte do menino de 8 anos. José Lourenço morreu após 2 dias internado em estado grave no Hospital da Restauração. Ele era uma das vítimas do atropelamento que ocorreu na noite do último domingo na comunidade do Ferreiro. Ontem à noite, novamente houve protesto na BR-101 por volta das 7 da noite. Recebemos esses vídeos enviados por motoristas que estavam voltando do feriadão pela rodovia. O trânsito ficou muito lento. De acordo com a PRF, a via só foi totalmente liberada à 00:20.
De acordo com o Hospital da Restauração, Maria Eduarda, de 20 anos, outra vítima do atropelamento em escada, permanece internada com quadro de saúde grave. A Prefeitura de Olinda mudou de ideia e suspendeu as aulas do período da manhã na Escola Municipal Chico Sainz, no bairro de Rio Doce, onde estudava um menino de 8 anos que morreu com meningite viral. Hoje, o Bom Dia Pernambuco mostrou o dia de aulas começando normalmente e mostrou uma reunião em que a vigilância sanitária e a direção da escola tentaram tranquilizar as famílias das crianças. O menino era aluno da rede municipal de Olinda. Pais e mães estão com medo de voltar às aulas hoje, achando que o protocolo que deveria ser adotado aqui na escola deveria ser o mesmo da meningite bacteriana. Por isso que está havendo esse momento de esclarecimentos aqui na escola. As crianças entraram, são 300 crianças que estudam aqui nos anos iniciais, 1º ao 5º ano. A Secretaria de Saúde do município já informou que não há risco. O protocolo indicado, orientado inclusive pela Vigilância Sanitária do município, pela Secretaria de Saúde, pelos protocolos do Ministério da Saúde, é de que a gente volte à normalidade com as atividades da escola. Obviamente que as limpezas, profilaxias de ambiente são as normais que a Secretaria executa semanalmente nas escolas. Então nós vamos continuar no curso do nosso cotidiano normal escolar. A gente veio aqui com o intuito, Camila, de esclarecer a população de que, infelizmente, o nosso aluninho aqui, Isaac, que veio a óbito, foi por uma meningite de natureza viral e não bacteriana. E a viral pede que a gente retome a normalidade. Não se caracteriza pelo fato de se fazer uma vacinação em rebanho. Pelo menos essa é a orientação. Seria para outro tipo de meningite que não a viral. Seria, no caso, as meningites bacterianas. Os médicos explicam que bons hábitos de higiene são fundamentais para evitar a transmissão do vírus da meningite. Mas durante a nossa reportagem ao vivo, uma mãe chamou a atenção para um problema na Escola Municipal Chico Sainz, no bairro de Rio Doce, em Olinda. Eu continuo muito preocupada. Eu gostaria de saber até se teve higienização na escola total, mesmo por ser viral. A gente vê que a escola está sem água, que também é um lado... Seria importante para lavar as mãos. Muito nesse exato momento agora, que seria mais importante ainda, né? E aí, sem água, a escola não foi higienizada, pelo que eu estou entendendo, a gente fica um pouco preocupada. Ele só está aqui nesse momento porque chegou a época de prova. São 2 torneiras aqui desse lado. Essa daqui eu já abri, não tem água. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado, secretário. Olha lá, o próprio secretário está abrindo. É um filetinho de nada de água. E essa é uma escola com 300 alunos. Seria muito importante, não só nesse momento, mas em qualquer momento, secretário, ter água na escola. A secretaria sabia, não sabia? O que vai fazer diante agora dessa situação? A gente tem uma equipe de manutenção de prontidão, Camila. Eu, de fato, estou tomando conhecimento desta pouca fluência de água aqui. Vou adicionar a equipe agora para ver o fornecimento daqui, da caixa d'água da escola, se está regularizado. Pode ter sido alguma coisa do sistema de fornecimento da água da escola. A Prefeitura de Olinda informou que agora à tarde as aulas na escola Chico Sainz, em Rio Doce, voltam normalmente. A Defesa Civil do Recife e a Polícia Científica fizeram hoje de manhã uma nova vistoria no 3º andar do edifício Vivenda Casa Forte e manteve todo o andar interditado. O motivo é que o gesso e o revestimento do teto da escada de acesso estão soltos. 2 pessoas e 3 cachorros morreram durante um incêndio em um apartamento no prédio que fica no bairro de Casa Forte na madrugada de ontem. Fica no bairro de Santana, na verdade. As vítimas eram tio e sobrinha. A Defesa Civil disse que só vai liberar a área depois que todos os serviços de recuperação terminarem. Abril é o mês de prevenção e conscientização contra os maus tratos animais. E muitas vezes, os bichos de estimação são os grandes companheiros de mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, a Polícia Civil, em parceria com o grupo Mulheres do Brasil e ONG Ampavoz, lançou hoje a pesquisa Quem agride um animal, agride um ser humano. O objetivo é fazer o levantamento da relação dos casos de agressão aos animais domésticos com a agressão às tutoras desses animais. Bianca Carvalho está na Delegacia da Mulher de Santo Amaro acompanhando esse lançamento e traz agora outras informações ao vivo para a gente. Bianca.
E foi uma história muito interessante, Maristela, porque as mulheres que chegaram aqui para fazer denúncia, para falar do que aconteceu com elas, do que elas estavam vivendo, elas encontraram aqui Thor e Maia e receberam esse acolhimento, não só do pessoal da delegacia, mas também dessa ONG parceira que trouxe os animais. Como é que é a percepção que vocês têm do efeito que faz uma mulher quando chega nervosa, ferida, machucada e encontra esse dengo de um cachorro delicioso desse? É um momento assim de muito acolhimento, né, que a gente passa para eles, que os cães passam para elas, né? Tanto é que tivemos o depoimento aqui de uma que falou que assim que chegou sentiu logo paz quando tocou no cão. E foi passado logo uma paz para ela em relação só ao toque do cão. Então já demonstra que o cão realmente ele passa para todo mundo, né? Essa questão da paz, do acolhimento, né? Do respeito que eles passam para todos nós. Só ficar alisando a pessoa já dá uma paz assim, né? Exatamente. É um negócio coisa maravilhosa, É uma liberação de ocitocina, dopamina, né? Delícia, é né? muito bom. É uma ONG, gente, que tem parceria, essa ONG parceria aqui trabalha com essas ações que os cães fazem em várias situações. Mas de onde é que vem essa percepção de que, poxa, a gente está na Delegacia da Mulher falando sobre a proteção aos animais? O que é que tem a ver? Existe um entendimento, e uma pesquisa mostra isso, a gente vai falar sobre esse assunto agora, de que quem maltrata um animal é capaz de maltratar um ser humano. Quem faz uma coisa pode fazer outra. É a falta de empatia geral. Você não valoriza a vida de nenhum ser vivo, que pode ser uma pessoa, que pode ser um animal. Vem cá, minha flor. Gorete é ativista dessa causa animal e também é do movimento, né? Grupo Mulheres do Brasil. Mulher do Brasil. E vocês fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa cruza esses dados de violência animal com violência humana. O que é que vocês identificaram? Veja, a gente está reeditando uma pesquisa que foi feita e publicada em 2012, que comprova essa relação direta entre quem violenta um animal, que maltrata um animal e maltrata a mulher, ou um ser humano, uma criança, um idoso, ou seja, as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Então, a gente está hoje aqui na Delegacia da Mulher, com o apoio de todo esse pessoal aqui, principalmente da delegacia, da delegada, para reeditar essa pesquisa. Então, o que a gente quer, de forma anônima, só que a mulher represente se aquele agressor, se ele também agrediu o animal da sua casa, como a gente vê, inclusive, em várias situações no estado de Pernambuco. O homem, o agressor, ele mata o animal, ele agride o animal e ainda diz, eu estou matando o animal para não lhe matar. Então, isso a gente vê com frequência. Ou, às vezes, eu estou fazendo isso com o animal para você sofrer, para os filhos sofrerem. Isso acontece muito. Quer ver? Jéssica é delegada, estava me contando isso, a gente está com várias delegadas aqui da Delegacia da Mulher. Você já recebeu casos assim, né, Jéssica? De saber que houve agressão ao animal e depois a agressão à mulher. Olá, todo mundo. Olá, Bianca, tudo bem? Bom, nós temos aqui recebido alguns casos em que, de fato, os agressores, antes ou depois de agredirem as mulheres, eles também exercem a agressão aos animais. Todos os tipos aqui de agressão, tá? E a gente também fala da questão da agressão sexual também, que a gente tem recebido. E a gente sempre vem alertando as vítimas no sentido de observar o comportamento e a tendência agressiva daquele homem, que muitas vezes é demonstrada através de um comportamento em relação a um animal. Então, se aquele homem, por exemplo, ele não consegue conter a raiva que há dentro dele, muitas vezes, primeiro, ele vai descontar ali no animalzinho, ele vai destratar o animal por achar que não é um ser humano e tal. Então, essa mulher, ela tem que ficar muito de olho em casa como esse homem trata os animais. Porque há uma relação, segundo a teoria do elo, da forma como a pessoa trata o animal e como a pessoa também trata um ser humano, porque são vidas ali que estão em jogo, e também a forma como você gere as suas emoções no sentido de não descontar nas pessoas. Então, se esse homem ele tem uma relação agressiva com os animais, provavelmente ele vai ter em relação a essa mulher em algum momento. Delegada, muito obrigada pela explicação. Obrigada, Gorete. Obrigada aos amigos da ONG Parceria. Obrigada por essa gatinha Gorete, que está aqui fazendo também a ativação social. Gente, em nenhuma situação deve ser feito isso, né? Você
Olha só, denuncie maus tratos. Estamos entregando aqui o cartaz agora. Quem agride um animal, agride um ser humano. Tem um telefone aqui para você denunciar maus tratos contra animais. 3184-7119. 3184-7119. Aqui é a Delegacia da Mulher, para você fazer denúncia sobre violência contra a mulher também. Voltar agora para você no estúdio, Maristela. Alerta feito, Bianca. Muito obrigada, viu, pelas informações. Thor e Maia são lindos demais, preciso dizer. Começou hoje em todo o país um simulado que reproduz todas as etapas de uma eleição, do preparo das urnas à transmissão dos resultados. Tem algumas novidades nas urnas este ano para aumentar ainda mais a segurança. Bruno Fontes tem os detalhes. Existem novos programas que são implantados. Um novo programa com atualização, porque é uma eleição diferente, essa eleição para presidente, porque tem mais um voto. São 2 senadores, então, que os eleitores vão escolher. E tem também uma questão ainda que seja mais segura essa eleição, porque no terminal do mesário vai aparecer a foto também desse eleitor. O George Maciel é o secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Pernambuco. Está comigo no centro administrativo, que fica no bairro de São Martim, no Recife, com 650 urnas que estão sendo testadas exaustivamente. A gente está aqui num momento que a gente chama de 17º Simulado Nacional. É importante dizer que está acontecendo em todo o país. Isso é coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a ideia é que a gente possa fazer todos os testes exaustivos com as novidades que tem para essa eleição, e a gente vem com muitas inovações. Você já falou de uma delas, que é um dispositivo a mais de segurança para que o mesário consiga identificar mais fácil aquele eleitor. Mas a gente tem uma coisa muito bacana, que assim, muitas vezes vocês dizem assim, a pessoa votou, mas não apareceu o meu candidato, porque a pessoa estava votando, às vezes, num lugar que era deputado estadual, ele estava votando para presidente. E aí, como a cabine é indevassável, o trabalho para o mesário ficava... Mas veja, o senhor está votando em quê? E a gente sabe que a população da gente tem pessoas que lidam melhor com a tecnologia, outras que não. E aí o tribunal, pensando nisso, ele está trazendo essas inovações para poder melhorar e facilitar a vida do eleitor e do mesário também. E a gente possa diminuir filas, etc. Até porque essa eleição, a gente sabe que é uma eleição que vem com 6 votos. Para o eleitor, a gente vai ter em cima agora da urna, as imagens vão mostrar, uma barra mostrando em que fase ele está. Estou votando para deputado estadual, estou votando para deputado federal, estou votando para senador, o que seja. Mas o mesário também sabe em que posição está. Então, caso o eleitor diga, estou votando, mas não está aparecendo, o senhor está votando para que cargo? Eu estou votando para presidente. Senhor, o senhor está na posição de deputado estadual, então o senhor tem que votar para deputado estadual. Então, isso vai facilitar muito, é uma inovação. Só que toda inovação precisa ser testada. E a gente está aqui nesse momento, em todo o país, fazendo os testes exaustivos. A gente está testando não só isso, como o novo software para essa eleição de 2026. A gente está fazendo tudo para poder verificar se funciona bem, se o grafismo está bom, se funciona bem na 2013, na urna 2015, na 2020, na 2022. E a gente pega essa massa de dados, analisa para poder verificar as oportunidades de correção, de melhoramento, tudo para poder a gente fornecer sempre a melhor experiência para o eleitor. Semana que vem a gente começa testes de totalização, depois testes de e-título. A gente coleta tudo para que ter esses dados, melhorar e otimizar o que for possível. E aí a gente vai para um novo ciclo. Então, até a eleição, a gente vai passar de novo por outro ciclo parecido. Espero que vocês estejam aqui com a gente, fazendo a cobertura. A gente passa por um novo ciclo e a ideia é que a gente consiga fornecer sempre para o eleitor, para o mesário, a melhor experiência possível. A gente tem que trabalhar bem antes para que tudo funcione no dia, porque no dia a gente não tem chance de errar. Eu agradeço demais a participação aqui de George Maciel e de Jefferson, tá, gente? Esse intérprete que está trazendo também essa comunicação, ajudando a gente nessa comunicação. É isso, Maristela, essa preparação está, vamos dizer assim, já mais do que no início. Eles estão com esse programa testando e a gente sabe que daqui para outubro, né, passa rapidinho, 6 meses para essa eleição aqui no Brasil. Eu volto com você. Começa hoje no Recife a primeira etapa de uma missão humanitária de cirurgia para as mãos. Serão 4 ao longo deste ano. A iniciativa reúne profissionais de várias partes do país, aqui no Recife. Uma oportunidade para ajudar e comemorar uma data muito especial.
No dia do aniversário, nada de bolo ou roupa de festa. O Dr. Rui Ferreira, pioneiro e um dos mais respeitados especialistas em cirurgia de mãos do mundo, escolheu trabalhar. É mais uma missão humanitária para a reconstrução de 20 mãozinhas até sexta-feira. Ele dedicou 56 dos seus 80 anos de vida ao ofício de ajudar pacientes que nasceram com malformação ou sofreram acidentes e mutilações. Isso faz parte da formação de reconstrutor, é como eu me intitulo, de reconstruir. Que é importante você devolver uma função, não só tornar as pessoas mais belas, mas também funcionais. Então, sempre trabalhei com queimados, sempre trabalhei com os grandes acidentes, com as feridas que não cicatrizam. Um reconstrutor de mãos e de vidas que se tornou médico por acaso. Sertanejo de Sertânia, era bom de números. A medicina surgiu como um desafio. Decidi fazer vestibular de medicina, que era o mais difícil que tinha na época. Eu fiz para me provar que eu era capaz de fazer alguma coisa. E essa paixão nasceu depois. Se aperfeiçoou na França e no Japão. Correu o mundo em missões humanitárias, trabalhando em regiões de conflitos, onde as crianças sofrem com ferimentos graves e até amputações. Na Colômbia foram 33 missões. Uma no Equador, aqui na América Latina. No Brasil, 44 aqui no Recife, 2 em Belém, uma no Rio Grande do Norte e uma no Amapá. No Irã foram 11 missões, na Palestina 13 missões, 5 missões na faixa de Gaza, uma no Egito. É o que me lembro assim de cabeça. Médico e fotógrafo amador, Dr. Rui registrou imagens que nunca esqueceu. O olhar de tristeza das crianças nos países árabes atravessou o coração do profissional tão experiente. Em que eu procurava registrar a tristeza dos olhares das crianças, mesmo através das mães, mesmo através de burcas. Então é uma coisa que eu nunca mostrei isso para ninguém, mas eu tenho uma série de fotografias feitas num certo olhar. Em 2003, Dr. Rui decidiu dar um passo importante para atender os pacientes que não tinham acesso aos tratamentos e nem às cirurgias. Ele criou o Instituto SOS Mão. E aqui nessa casa, todas as semanas, ele atende pacientes de Pernambuco, de vários estados, de outros países. A procura é tanta que, para reduzir a fila, ele deu início às missões humanitárias. E a de número 44 é mais do que especial. Ele reuniu médicos e profissionais de saúde, todos voluntários, no projeto 80 anos, 80 mãos. A cirurgiã Marcela Pena veio de Curitiba para o mutirão. Me sinto muito honrada de estar aqui, né, por ele, por todas essas crianças e por todo esse projeto que é muito lindo. Eu acho que é o melhor jeito de você comemorar mais um ano de vida, né, mais um ano fazendo bem, mais um ano se dedicando por aqueles que não tem quem faça, né? Então acho que isso é muito bonito e é muito válido. Débora é terapeuta ocupacional e veio de Goiânia para ajudar no pós-operatório. As pessoas que estão na fila aguardando cirurgia há muito tempo têm a oportunidade de realizar em um tempo menor essas cirurgias. E nós, da reabilitação, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, nós temos a oportunidade de proporcionar uma reabilitação de qualidade junto com a equipe de cirurgia da mão. Hoje não vai ter descanso? Hoje não tem descanso. Comemoraremos os 80 anos do Dr. Rui, com as crianças operadas e ressignificando novas vidas. Para os convidados, é um presente poder ver o Dr. Rui em ação. É uma alegria, é um reconhecimento próprio que você está fazendo, que pouca gente sabe fazer, pouca gente tem conhecimento de fazer e, claro, de ensinar também. Outros convidados especiais também chegaram cedo. Os pequenos pacientes e suas famílias esperaram muito por essa oportunidade. Isabelle e a filha Luísa vieram de Candeias. A menina nasceu com os dedos da mão direita grudados. Já fez 4 cirurgias com o Dr. Rui. Na mão dela nasceu toda coladinha e ele fez já, acho que essa vai ser a 4ª. Então a gente espera ter
esse atendimento para ela ter esse movimento melhor das mãos. É uma cirurgia muito difícil, a gente sabe que não tem facilidade nessa área e ele realmente é pioneiro aqui em Recife. Você espera muito para fazer mais essa cirurgia? Sim. O que é importante para você? Para eu conseguir desenvolver a mão. Serão mais 3 missões até o fim do ano. A Clécia e o filho Benjamin, de 3 anos, vieram de Olinda para a triagem. Ele nasceu com o dedo médio das 2 mãos assim, torto, inclinado para cima, sem movimento. E isso dificulta tarefas simples do dia a dia do menino. Ele sente que não consegue esticar, fazer alguns movimentos, pegar o lápis, fazer algum desenho. Aí eu sinto que ele já está meio constrangido. Assim que ele nasceu, a médica já falou, né, que ele estava com essa dificuldade nos dedos. Aí eu já procurei ajuda, sendo que até os 1 ano, mais ou menos, a gente não conseguiu. Aí foi quando indicaram o Dr. Rui com essa organização que ele faz da ONG, porque ajuda muitas mães que não têm condições financeiras. E já são tantas cirurgias que passaram pelas mãos do Dr. Rui que ele até perdeu a conta. O último levantamento que eu tinha feito é em torno de 3.000 mãos, né, em todas essas missões. Para cada criança que tem as mãos e a vida reconstruídas pelo Dr. Rui, fica uma enorme gratidão. E isso move o cirurgião que exerce a medicina na sua maneira mais nobre. Fazer o bem nunca cansa, né? O legado que eu deixo para meus filhos, para todo mundo que vem aí atrás, não precisa fazer mais, basta fazer igual. Isso dá mais vitalidade. Com certeza. Está se sentindo por quantos anos? Para mais 80. Obrigada, doutor Rui, parabéns. As vagas para as 4 etapas do mutirão já foram preenchidas, mas o SOS Mão mantém atendimento beneficente para crianças até 12 anos. O número para contato é o 3087 9595. O SOS Mão fica na rua Joaquim de Brito, 228, na Boa Vista. De hoje até a próxima terça, o Centro de Convenções de Pernambuco está com uma programação voltada à literatura. Joab Alves conta tudo pra gente agora. É uma programação para todo mundo, né, Joab? Boa tarde. Muito boa tarde, Maristela. Boa tarde para todo mundo, para todas as idades. Eu e o repórter cinematográfico, o Joab Marques, nós chegamos cedinho aqui no Centro de Convenções. A gente viu muitos estudantes, mas também muitos professores. A expectativa é que mais de 20.000 profissionais de educação passem aqui nesse circuito literário. E aí movimentando também, comprando livros. E é muito interessante, né? O quanto a literatura, né? A gente mergulha aí no mundo da imaginação. A gente vê as pessoas aí, ó, com sacolas cheias. E tem até mala, inclusive, a turma trazendo para levar esses livros. Eu encontrei aqui uma professora. Tudo bom? Licença. Qual é o seu nome? Ruth. Ruth, me diz uma coisa. De onde é que você é? Você é professora também, né? É. Eu sou estudante de psicologia, sou de Timbaúba. Trabalho como apoio escolar na Aerente, em Timbaúba. E estou aqui hoje nessa Feira do Livro, um evento muito gratificante que a governadora trouxe para a gente. E ler é uma forma de conhecimento, né? E é uma das melhores formas de conhecimento, de comunicação, e é muito importante isso. Já comprei os meus, vou comprar mais, e é isso. Muito obrigada. Esses livros aí que você comprou, conta o quê? Foi inspirado em quê que você escolheu esses livros? Sou bem assim, eu gosto de vários livros, né? Mas eu gosto muito da Colin Hoover. São livros de romances, são um romance mais fora do padrão, sabe? É um romance mais apimentado, um romance abusivo. E também comprei esse, porque eu sou evangélica. É um livro evangélico que eu queria muito ler. O Deus que Destrói Sonhos. E vou procurar mais livros para eu ler agora também. Muito obrigado aqui pela participação aqui com a gente, tá? A gente vai dar uma circulada por aqui, porque é o seguinte, gente, são mais de 600 editores que estão participando aqui desse circuito e 51 estandes. E cada estande por aqui, a movimentação é essa, ó. São 12 horas e 51 minutos, a gente vê o quanto as pessoas aí estão escolhendo, mesmo nessa hora do almoço, né? Geralmente o pessoal aí tá em casa, tá nesse intervalo do trabalho, e aí o pessoal vem para cá para escolher esses livros, são várias opções e de vários preços também. Já encontrei aqui o seu Jacob. Tudo bom, seu Jacob? Boa tarde. Tudo bem?
E aí, como é que está a movimentação? Tem livro a partir de quanto aqui? Tem livro de R$10, a partir de R$10 livro. Livro de diversas áreas, né? Universitários. Aproveitando esse incentivo do governo do estado, muito importante para os professores, muito positivo. Para estudantes, é uma feira maravilhosa. O seu negócio é importante também? Também, sou dono de livraria, então isso ajuda bastante o segmento. Obrigado aqui pela participação. A gente vai continuar aqui circulando, tentando falar com as pessoas. Vou tentar falar aqui comigo. Tudo bom? Estou aqui ao vivo. Qual é o nome do senhor? David. David, o senhor é professor também? Professor. Para o senhor, qual a importância de um circuito literário como esse está acontecendo? É a novidade, né? Você trazer conhecimento para os nossos estudantes, a gente se recapacitar é de muita importância. A escolha dos livros do senhor foi como? Na verdade, eu estou ainda olhando, mas o que me interessa são a parte de gestão, a parte de pitch, a parte de startups, que eu sou professor também de tecnologia e está buscando esse novo nicho aí para os estudantes. E aí é o futuro batendo na porta, né? Com certeza. Tem que correr atrás antes de chegar, né? Que aí ele sai na frente. Obrigado aqui pela participação com a gente ao vivo no N1. Gente, esse circuito literário acontece até a próxima terça-feira, como você mesmo adiantou. Hoje, o primeiro dia, movimentação intensa por aqui nos estandes. Tem as crianças, tem os adultos, tem as famílias que estão vindo para cá também, né? A gente, claro, está falando dos professores, mas também tem muitas famílias, os amigos, os grupos estão vindo para cá para aproveitar esse circuito literário que está acontecendo aqui no Centro de Convenções, aqui em Olinda. Começando hoje, vai até a próxima terça-feira. E a última parada desse circuito acontece lá na capital do forró, no Agreste Pernambucano, lá em Caruaru. Maristela, com você aí no estúdio. E muita gente aproveitando por aí, né, Joabe? O cantor e compositor recifense Nonô Germano celebra 40 anos de carreira e traz um projeto especial que transforma o frevo em conteúdo vivo dentro das escolas. É uma aula espetáculo que une música, história e tradição. Parecia carnaval na quadra da Escola Técnica Estadual Dom Bosco, no bairro da Tamarineira, no Recife. A equipe do projeto Concerto Aula, Frevo, Origem e Missão chegou com banda completa e passistas também. À frente, o cantor e compositor recifense Nonô Germano e seus 40 anos de carreira. Na realidade, a grande intenção é plantar aquela sementinha, né, para que eles mesmos, depois da nossa passagem por aqui, possam pesquisar, possam se aprofundar no frevo, diante de uma avalanche tão grande de informações hoje em dia, né, de diversos ritmos, e só ouve falar do frevo no carnaval, e a gente quer realmente quebrar essa coisa da sazonalidade do frevo, quer fazer com que o frevo ele seja lembrado e vivido o ano inteiro, e a gente busca caminhos e alternativas para isso. Diante dos alunos, Nonô contou a história do frevo, falou sobre os tipos de rua, canção e de bloco. Os estudantes que improvisavam a coreografia acabaram se rendendo ao desafio dos passos. Ninguém fica parado se tem frevo por perto. Eu sempre gostei do frevo, da cultura pernambucana, e com a oportunidade de trazer um artista tão cultural para a escola, acende ainda mais essa chama que a gente tem dentro da gente, né? Muito legal. E tipo assim, a aproximação com o frevo, a cultura de Pernambuco é muito importante para a gente estudante, principalmente da rede estadual, né? Eu gosto muito pelo fato da cultura, valorizar a cultura da gente. O projeto é uma mistura de apresentação musical com muita informação. Uma maneira de mostrar que o frevo vai além do ritmo. É parte de Pernambuco. Hoje, os celulares estavam liberados para registrar tudo da atividade que também contribui com a identidade dos alunos. Acho que contribui, em primeiro lugar, para a memória, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa memória das pessoas que fazem história do nosso estado, e sendo o frevo, né, um patrimônio imaterial, né, da nossa história, do nosso povo pernambucano principalmente. Então acho que isso colabora para o conhecimento, para o fortalecimento dessa memória, para a cultura. Eu acho que ela é muito importante, né, de uma maneira geral, para os nossos estudantes, porque ela vai para além só do conhecimento, que a gente chama do cognitivo, mas para o socioemocional, contribui para várias dimensões dos nossos estudantes. E Claudionor Germano, um dos principais nomes do frevo, claro, tinha que estar aqui também. Recebeu uma salva de palmas. A música, o ritmo, a paixão pelo frevo estão em todas as gerações. São 94 anos de luta.
de batalha em prol da nossa divulgação da nossa cultura. Estamos felizes de ver aqui tão alegre o ambiente que recebe o frevo, o dono da festa. Que lindo, né? NE1 quase acabando. Antes, quero te mostrar mais algumas câmeras de trânsito. Bora lá para a Zona Sul do Recife, Avenida Boa Viagem. Aí na sua tela, a obra continua aí na região, mas o trânsito segue tranquilo. Os motoristas que você vê aí nessa região não estão encontrando dificuldades neste momento. Bora seguir para a Avenida Pan-Nordestina, quero te mostrar Olinda também. E aí a gente tem uma movimentação bem mais intensa do trânsito, essa câmera que fica instalada aí em frente ao Fórum da Cidade. A gente observa os motoristas que estão indo sentido Recife, aqui no lado direito, e no lado esquerdo, os motoristas que vêm sentido Paulista e Litoral Norte. Quero agradecer muito a sua companhia e participação no NE1 de hoje. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.